Olá pessoal, seja bem-vindo a este nosso segundo encontro aqui da Pitch Academy, falando um pouco sobre essa estrutura para que você possa construir aí da forma mais eficiente e atrativa possível a mensagem do seu pitch, beleza? Hoje nós vamos falar especificamente sobre a nossa estrutura de criação de slides. Para quem já passou pelo conteúdo de informática aplicada, nós já falamos sobre estes mesmos temas na nossa aula de Google Apresentações, mas eu acho bacana, alguns meses se passaram até você encontrar novamente este conteúdo aqui do Pitch Academy, que compõe o seu projeto com a Tech. Então achei que era legal a gente relembrar alguns conceitos para que você possa inseri-los dentro da sua estrutura de slides. No último vídeo, nós encerramos já entregando para vocês 3 sites de referência, onde vocês conseguem imagens com alta resolução, personalizar alguns ícones, né? E, mais importante, sem direitos autorais, para que você não possa, não acabe aí, mesmo que sem querer, infringindo algum direito autoral. Beleza? Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Primeira coisa que é importante a gente elencar dentro da construção dos seus slides é a hierarquia de leitura. Então, a hierarquia de leitura é ao telespectador bater o olho no seu slide ou no seu cartaz, no seu folder, o que ele vai enxergar primeiro, o que ele vai enxergar depois, como o nosso olho vai ali transpassar pela sua apresentação. Então, ela é muito importante e ela pode causar alguns problemas aí, tanto de confusão, quanto mensagens completamente opostas àquela que a gente quer apresentar. Né? Então, veja aqui este exemplo, nesta diagramação, como tudo chama a atenção ao mesmo tempo. Então, isso é exatamente um exemplo de uma arte, um slide, que não apresenta uma hierarquia de leitura, porque o olho não é atraído para um determinado ponto primeiro, para depois ir seguindo uma sequência lógica que nós pensamos para que a mensagem seja captada exatamente da forma como nós queremos. Dá uma olhada na diferença entre esta arte e esta daqui, por exemplo. Veja que você consegue já ir caminhando as informações dentro da arte. E dá uma olhada no logo ali, o logo do nosso Centro Universitário ENIAC, como ele está desaparecido ali no braço do rapaz, do nosso modelo da foto, como ele está desaparecido ali completamente fora da área de atenção. Ele está ali apagado, né? Então aqui você consegue trazer este conteúdo. Isso aqui, nós estamos utilizando cores, mas a gente também utilizou cores nos slides anteriores. Agora, neste daqui, a gente também lançou mão de tamanhos diferentes. Então, uma mensagem de destaque e uma que complementa. Uma mensagem de destaque e uma que complementa a mensagem de destaque. E aí, embaixo, encerrando no logo. Então, eu faço com que o telespectador apresente esta leitura da forma como eu gostaria que ele lesse. Dá uma olhada aqui neste exemplo. A Boticário, um tempo atrás, ela lançou este perfume. Hoje, já faz parte aí da rotina, provavelmente você ou alguém da sua família tenha um deste aí em casa, entre seus vários modelos, mas no momento em que ele foi lançado, ele gerou uma confusão porque as pessoas não conseguiam ler a marca. Algumas pessoas liam como quebra as árvores. E aí falava, meu, que diacho é isso? Boticário lançando um perfume falando pra gente quebrar as árvores. E aí as pessoas não entenderam exatamente que se tratava de uma nova embalagem do Quasar. Você consegue ver ali na imagem azul. Ele está sozinho, olha, ele é o Quasar. O design não tem erros. As pessoas colocaram numa linguagem ali, dá uma olhada agora no dourado, tá? As pessoas colocaram num padrão cromático o Quasar e ao complemento da marca, que é o estilo do Quasar, dentro de uma linha ali, de outra cor. E aí eles até colocaram um próximo do outro, e a linha, essa linha vertical, ela já convida o olho a ler a mensagem na vertical. Mas eles acabaram esquecendo de fazer testes para que as pessoas testassem essa nova embalagem. Ou eles fizeram testes com pessoas que participaram da elaboração
Então, se as pessoas participaram da elaboração, o cérebro delas vai fazer o mesmo caminho. Então, elas vão ler Quasar, Brave. Mas as pessoas que não participaram também precisam ser testadas para ver se a hierarquia de leitura dá na mesma estrutura. E nesse caso, acabou não entregando. Lógico, a Quasar optou por não tirar, não fazer a descontinuação dessa embalagem, você ainda encontra ela para comprar, mas eu tenho certeza que se você não conhecia a marca, você também teve dificuldade neste nosso primeiro slide de entender que isso era a marca Quasar. Lógico que isso provavelmente não trouxe um prejuízo financeiro para a empresa, tal. Ela acabou virando meme durante algumas semanas, principalmente nos grupos ali de designer, de social media e etc. Mas depois todo mundo se acostumou, beleza, a vida seguiu. Alguns exemplos podem causar alguns desconfortos, outros podem causar aí um certo ruído, né, dentro do posicionamento da marca. Tenho aqui um exemplo que também ficou muito famoso de uma célula de uma igreja, né? A célula dessa igreja, já apresentei em aula também para vocês, que ela era chamada de Teucel. E aí o pastor pediu para um dos membros lá para que ele fizesse um logo e ele acabou tendo uma infelicidade aí dentro da sua hierarquia de leitura, em que ele criou um logo em que as pessoas não liam Teucel exatamente. Elas liam uma outra coisa. Lógico que isso foi apagado, provavelmente e tal, mas caiu na internet e acabou se imortalizando, se eternizando dentro aí de alguns memes. E hoje a gente traz aí um exemplo que você, da hierarquia de leitura, tendo um impacto muito grande dentro de uma comunicação de uma igreja. Beleza? Vamos seguindo. Logicamente que quando a gente fala sobre hierarquia de leitura, nós não estamos falando sobre uma ciência exata, ciência humana. E aí algumas pessoas, obviamente, que elas podem ler o conteúdo de forma diferente, mas nós estamos buscando sempre uma maioria, buscando sempre uma quantidade de pessoas que consiga ler da forma como a gente espera. Então, por isso vale você não fazer um teste apenas com uma pessoa. Então, quando você tem um design, quando você tem uma hierarquia de leitura fundamental para que a sua mensagem seja composta de forma correta, é importante que você aplique esse teste em mais de uma pessoa, que você mostre ela. Então, eu costumo sempre fazer direto ou no celular ou no monitor do computador, e aí eu peço para a pessoa, falar assim, eu vou te mostrar uma arte, você precisa lê-la em voz alta. Assim que eu virar, beleza? Beleza. E aí eu viro e a pessoa já precisa começar a fazer a leitura. Assim eu vou entender exatamente como o olho dela passou ali, varreu, né, fez um scanner dentro da nossa arte. Outro ponto importante que eu acabo vendo algumas pessoas, alguns alunos esquecendo na construção dos seus slides, é a margem de respiro. É um espaço, assim como na música, a pausa também faz parte da mensagem musical, a área de respiro, ela também é importante dentro dessa estrutura do design dos seus slides. Então, você não deve, sob nenhum aspecto, por exemplo, colar os seus textos nas margens, deixar pouco espaço entre uma coluna e outra. Tudo isso traz uma confusão visual que dificulta com que o seu leitor acompanhe o conteúdo que você está colocando. Ao contrário disso, se você traz um conteúdo mais espaçado, mais bem organizado, e ali nas laterais e no centro, nós estamos vendo exatamente as margens de respiro. Então, aí você vai conseguir, sim, trazer um conforto visual e instigar o seu telespectador a ler o conteúdo que você precisa. Dá uma olhada neste outro exemplo aqui também, sem nenhuma divisão muito clara dos tópicos que nós queremos trazer, todos os conteúdos muito blocados ali direto nas suas margens, e isso também, mais uma vez, não nos instiga a começar essa leitura. Em contrapartida, se eu trago este mesmo texto ali, com uma margem de respiro nas laterais melhor,
com dois tipos de fonte, um tipo de fonte para que eu possa marcar melhor o título e um tamanho de fonte também maior, aí eu consigo subdividir isso de uma forma que o meu leitor se sinta instigado a acompanhar aquela leitura, a fazer aquela leitura. Então aí sim ele vai ver ali esse trechinho de Ilíadas, quando o leitor saca a sua espada e etc. Então veja que existe muita diferença entre uma estrutura e outra. Mas aqui a gente já apresentou dois exemplos relacionados à sua estrutura de texto. Dá uma olhada nesse exemplo pequeno aqui sobre imagem. Dá uma olhada que o centro de atração deste nosso slide é o olho do doguinho. Tá vendo ali, ó? Como o olho dele é o centro, é o que chama a atenção da imagem. E, infelizmente, eu coloquei ali o texto cobrindo este olho, esse ponto central da minha foto. E aí, então, eu tenho um desconforto com relação a isso. E eu posso fazer essa alteração de uma forma muito tranquila. Ali, eu só diminui um pouco, tirei, e a mensagem não foi maculada. Eu continuo com a mesma mensagem, mas agora de uma forma estética muito mais agradável. Outro ponto importante que a gente precisa falar são os padrões cromáticos. Então, se você utiliza uma quantidade muito grande de cores dentro da sua apresentação, ela pode trazer um desconforto visual para quem está visualizando ali, para quem está assistindo a sua apresentação. Isso porque você deve sempre pensar em cores que conversem. As cores precisam ter uma harmonia entre elas. Este daqui, se você já conseguiu pescar aí, ou se você já teve a nossa aula de informática, este é o padrão cromático do próprio Comatec, né? Que o nosso conteúdo de informática aplicada, ele compõe aí o Comatec. Então, este é o padrão cromático que nós utilizamos dentro da comunicação do Comatec. E veja que ele aqui é uma aplicação deste padrão. Então, aqui nessa tela, você consegue ver um infográfico, que foi o infográfico que nós utilizamos para montar esta ideia, para apresentar toda essa ideia disruptiva aí para a nossa pró-reitoria, para eles poderem aprovar aí essa nossa estrutura pedagógica dentro deste conteúdo do Comatec, né? E aqui o padrão cromático contrastante. Então, o contraste cromático, ele também é muito importante. Então, veja aqui neste padrão que nós temos cores que se contrastam. Por exemplo, a primeira cor aqui, que é um vermelho mais rosa, e a cor do meio, que é este amarelo um pouco mais mostarda ali, você vê que eles criam um contraste. E é importante, dentro do seu padrão cromático, que você tenha este contraste. Porque, por exemplo, neste exemplo aqui, que nós... Ficou redundante, desculpa. Neste exemplo aqui, que nós trazemos uma frase do teatro mágico, da luta não me retiro. Me atiro do alto e que me atirem do peito. Da luta não me retiro. Veja que eu trago esta frase numa imagem mais clara, de um lobo olhando fixamente para o leitor. Mas, com uma letra clara e um fundo claro, eu dificulto demais a visualização das pessoas que estão olhando ali, os telespectadores que estão assistindo a minha apresentação. No exemplo do meio, eu trago uma sombra para isso, para tentar facilitar a leitura, mas mesmo assim ele não resolve. A certeza que eu tenho na leitura é quando eu coloco uma cor contrastante, neste caso um azul escuro, que contrasta com o fundo da imagem, que é o pelo branco deste lobo albino aí. Beleza? Outra parte importantíssima, já falamos isso no nosso conteúdo de pitch da primeira aula, em que tudo, simplesmente tudo do seu vídeo vai transmitir uma mensagem. Da luz, à sombra, as cores, as roupas, o penteado, a maquiagem, os acessórios, tudo vai trazer uma mensagem, tudo vai compor uma mensagem. E desta mesma forma, as fontes que vocês utilizam no seu slide vão ser parte fundamental da composição da sua mensagem. E aqui reparem, nosso excelentíssimo e imortal Vinícius de Moraes, quando ele fala que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É uma imagem que termina um soneto de fidelidade, né?
famosíssimo, talvez o soneto mais famoso aí da nossa literatura brasileira, eu trago este conteúdo um fundo estrelado, um céu noturno estrelado, com uma lâmpada, e dentro dessa lâmpada um coração amarelo ali iluminando a escuridão dentro dessa lâmpada, ele boia ali dentro do mar, do oceano, tal. Então, todo este contexto é um contexto muito romântico, muito emocional. Mas a fonte que eu utilizo para trazer esta mensagem é uma fonte blocada, dura, quadrada, reta. Ou seja, tudo diz a mesma coisa, menos a fonte. E aí, talvez, se a gente optar por uma fonte mais manuscrita, um pouco mais romântica também, um pouco mais emocional, talvez eu consiga compor a minha mensagem de uma forma muito mais efetiva, trazendo ali a fonte para fazer a composição dentro do conteúdo e da imagem que eu quero trazer para este slide. Então, é importante que você pense a sua apresentação ali sobre os momentos que você quer passar e qual é a fonte que vai te auxiliar a passar essa mensagem. Não recomendo, sobre nenhuma hipótese, que você utilize mais de 2 fontes no mesmo slide. Tá? Você pode até utilizar outras fontes durante a produção dos outros slides, mas no mesmo slide, mais do que 2 tipos de fonte, fica bem complicado de trazer um conforto visual para quem está assistindo a sua apresentação. Beleza? E aí, então, só para a gente iniciar essa discussão, existem outros tipos de fontes, tá? Não quero aqui eu encerrar a discussão em um vídeo breve aqui para apresentar para vocês algumas instruções, mas aqui eu estou trazendo uma fonte manuscrita para que vocês entendam o que ela é. Ela imita muito a escrita da mão, né? Cuidado, principalmente quando você vai fazer uma caixa de texto com uma fonte manuscrita e deixar ela muito pequena, por exemplo, 10, fonte 9, vai ser difícil o telespectador entender e ler a sua mensagem. Algumas fontes manuscritas, elas são difíceis de ler até em fontes garrafais. Então, cuidado, parcimônia ao utilizar as fontes manuscritas. Elas compõem sim algumas mensagens e elas são fundamentais, mas muito bom senso na utilização delas, tá? Aí nós temos as fontes com serifa. Se você olhar ali no finalzinho do F, repara que ele faz uma sainha, né? Tá vendo? Ali no final do N nós temos essa sainha, do M nós temos do R, do I, do F novamente. Então, essa sainha, elas formam uma linha imaginária para que você possa ter mais facilidade para acompanhar a leitura com o seu olho. O seu olho vai conseguir continuar ali naquela linha, lendo aquele conteúdo de forma mais agradável por conta dessa serifa. Muito utilizado esse tipo de fonte para textos muito longos, como revistas, como jornais e etc., para facilitar esse acompanhamento da leitura. E o contraponto, a fonte sem serifa, onde você não tem essa estrutura, ela desce reta ali, etc. Você pode optar pelas duas. Então, no meu título, eu quero usar uma fonte sem serifa, por exemplo, uma fonte mais bold, né? mais espessa, e no meu texto, para facilitar ali no texto em si, eu utilizo uma fonte com serifa ou não. Tudo depende da mensagem que você quer passar. E também as fontes decorativas, nesse caso aqui a gente está colocando aqueles blocos de criança, né, para quando eles estão passando pela fase de alfabetização, mas as fontes decorativas podem ser veículos, né, como avião, carro, moto, balão, navio, mas também podem ser frutas, então com partes do corpo humano, e aí você consegue criar as fontes decorativas, tá? Então, você tem aí diversos sites na internet, como o da fonte.com, né? Fonte com temudo, mas se você buscar no Google, você encontra um monte de fontes, de sites que oferecem fontes gratuitas para você baixar aí no seu celular, no seu computador, e o Google Apresentações, que é a ferramenta que nós aconselhamos, ela também tem algumas fontes padrões já dentro da sua estrutura. Então, dá uma pesquisada, dá uma olhada lá, faça uma fase de experimentação no começo da construção dos seus slides, para que você possa encontrar aí a melhor fonte e construir a sua mensagem, beleza? Então, era isso que nós tínhamos para conversar sobre esse nosso
no nosso vídeo, tá? Teremos alguns vídeos ainda para apresentar algumas outras ferramentas, algumas outras estruturas que compõem aí o nosso pitch, mas por hoje é só. Desejo a você um ótimo estudo e até a próxima. Valeu!